paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de quinta-feira, 15 de setembro de 2022, tem como título Uma velha heresia com nova roupagem. Texto bíblico, hoje temos dois textos bíblicos, né? O primeiro se encontra aí na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, que diz assim: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Meus irmãos, há cerca aí de 30 anos, vem se formando aí uma onda cultural, filosófica, religiosa, que pretende aí reagir contra o presente estado da humanidade e empurrar a humanidade a uma nova consciência, para uma nova forma de ser espiritual. Esta onda é chamada e conhecida de Nova Era. E não há nenhum aspecto de nossa vida que não tenha sentido aí os seus efeitos de alguma forma. As ideias e os objetivos da Nova Era recolhem aí elementos das religiões orientais, do espiritismo, das terapias alternativas, a psicologia transpessoal, a ecologia profunda, a astrologia, o gnosticismo e outras correntes. Então essas misturas, todas essas formas aí que eu acabei de falar, os mistura e os comercializa aí, queridos, de mil formas, proclamando sim o início de uma nova época para toda a humanidade. Mas no fundo, queridos, não parece ser aí mais do que outra tentativa vã do homem de se salvar por si mesmo, fazendo aí promessas que não pode cumprir e atribuindo-se aí a poderes que não possuem. A nova era, queridos, fala aí de muitas coisas que tocam a nossa fé, Fala sobre Deus, sobre a criação, sobre a vida, sobre a morte, sobre meditação, sobre o sentido da nossa existência e assim vai. Mas não é uma religião em si, pois toma aí diversos aspectos de muitas religiões e também das ciências e da literatura e os mistura aí com certa originalidade para dar aí respostas fantásticas às perguntas mais importantes da vida humana. Às vezes, inclusive, usa aí uma linguagem cristã para expressar aí ideias muito contrárias ao cristianismo. Uma das ideias básicas da nova era é que toda a realidade visível, incluindo o homem, se reduz aí a uma energia cósmica. Segundo isso, enquanto o cosmos estiver em fase evolutiva, a sua energia se manifesta de muitas formas, numa pedra, no vento, na mente humana. Então, supostamente, queridos, há coisas, há lugares e exercícios que podem aumentar aí a nossa capacidade e o nosso controle dessa energia, como carregar um cristal de quartzo ou visitar uma pirâmide, um outro lugar sagrado, o dia de um equinócio primaveral, ou então realizar certas posturas de yoga, tudo engano do inimigo. A nova era, por exemplo, diz que Jesus Cristo foi aí mais um mestre iluminado entre muitos. Diz que a única diferença entre Jesus Cristo e os demais seres humanos é que ele se deu conta da sua divindade, enquanto que a maioria dos homens ainda não a descobriram. Desta forma, queridos, a nova era tira-lhe ali o seu caráter único e irrepreensível
de filho de Deus e ridicularizam aí o fato de que Deus se fez homem para salvar-nos do pecado. Então, cuidado com essa sutileza do Satanás que vem através aí da nova era. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quinta-feira a todos.